Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo número 37, e os versículos, a partir do versículo 6, né? O tema dessa noite do estudo é injustiçado na terra, justificado e coroado no céu. Não conversei com a irmã Silze, né? Não preparei nenhum hino com ela, mas o hino Rude Cruz, ele fala que nós vamos trocar. O que nós vamos trocar? A cruz pela coroa. E o tema dessa noite diz: injustiçado na terra, justificado e coroado nos céus. Glória a Deus. Então, haverá coroa para cada um de nós lá no céu. E eu vou falar uma coisa para você. A riqueza de Deus, ela não é escassa. Você entendeu? A riqueza de Deus não é escassa. Não pense que você vai receber lá uma coroa de prata porque o ouro acabou, não. Porque o ouro tem em abundância. Não pense que vai ter uma pedra lá na tua coroa que vai ser de algo... não, vamos até algo de plástico, né? Porque hoje tem essas pedras aí de plástico, né? De poliuretano aí, artificial, sintética. Lá no céu não vai precisar de nada disso, viu? Porque lá também tem abundância de pedras preciosas. Amém? Então, vale a pena servir a esse Deus e trocar as nossas injustiças, nossas lutas, nossos problemas, por uma coroa lá no céu. E a Bíblia fala sobre vários tipos de coroa. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre duas coroas. Então vamos ler a palavra, o versículo de número 6, que nos diz assim: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você está inocente. Irmãos, através dessa palavra, Deus traz o consolo àquele que é injustiçado, aquele que sofre perseguição, aquele que sofre calúnias, aquele que sofre vitupérios. Deus traz aqui um refrigério para você, um consolo para a tua vida. Ele diz: olha, eu vou deixar você claro como a luz do dia que você é inocente. Glória a Deus. Olha, irmãos, como servos do Senhor, nós estamos sujeitos a todas as afrontas do mundo. Por quê? Porque as trevas não têm comunhão com a luz. Aquilo que você pratica é diferente dos demais homens e mulheres naturais. Não estou dizendo que não existam pessoas que têm um bom caráter lá fora. Tem. De boa índole? Tem sim. Mas ainda falta algo para eles, que é o mais importante, que é Jesus Cristo. E a grande maioria dos homens estão vivendo segundo aquilo que eu falei, o padrão do mundo, nós falamos anteriormente, e esses homens não têm comunhão com a luz, são trevas, e eles farão de tudo para que a glória de Deus que está na sua vida, ela fique apagada. Eles vão fazer com que a chama que arde no teu coração se apague. E por isso, eles te perseguirão, farão calúnias, tentarão mudar a sua realidade. E qual é a nossa realidade? Que nós somos filhos de Deus. Eles tentarão apagar do nosso coração esta realidade, que você e eu somos filhos de Deus. Através das lutas, das afrontas, eles tentarão apagar isso.
Eles tentarão fazer com que você fique triste e que a glória de Deus não brilhe na tua vida. Mas Jesus Cristo diz em Mateus 5, 10, 11 e 12: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Fiquem tristes, muito tristes. É isso que a Bíblia diz? Hã? Quando acontecer isso, o que vocês devem fazer? Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, não é novidade ser perseguido pelo nome de Jesus, por ser cristão, por viver uma vida diferenciada, por ser filho do rei. Não, de maneira nenhuma. Mas Jesus diz aqui claramente: se alegrem. Em vez de vocês ficarem tristes, fiquem alegres. Vai ter recompensa. O pastor Flausilino, algumas vezes eu já ouvi ele dizer que muitas pessoas, quando elas são caluniadas, elas já, olha, eu vou entrar com uma ação contra essa pessoa, né? Eu vou processá-la por calúnia, danos morais e não sei o quê. Não, ele prefere que realmente as pessoas o caluniem. Por quê? E ele não vai fazer nada contra as pessoas, porque de Deus vem a bênção para as nossas vidas. Olha, porque grande é a recompensa nos céus para vocês. Glória a Deus. Nós não vivemos segundo os padrões dos homens. Nós não vivemos pensando em ganhar o hoje. Não, nós vivemos pensando no amanhã. Que nós temos um futuro brilhante em Deus. Nós não estamos preocupados em se uma empresa nos prejudicou ou se uma pessoa nos prejudicou, em, olha, vamos processá-los para obter algum lucro, né? Com esse dinheiro aqui eu vou viver melhor ou eu vou conseguir trocar o meu carro. Não, quando nos caluniam, quando nos afrontam, nós nos descansamos em Deus e alegramos, porque sabemos que teremos recompensa da parte de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqueles que vivem segundo os padrões da palavra de Deus, irmãos, sofrem perseguições, injustiça, por causa da pureza do seu coração. Aqueles que vivem segundo o padrão de Deus, eles são puros. Eles vivem a pureza. Por quê? Porque aquilo que havia do mundo foi deixado para trás. E agora ele vive segundo aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus ensina, que é, olha, se vocês não forem como um desses meninos, vocês não herdarão o reino dos céus. E as crianças são o quê? Puras. E aí, aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador, os seus corações também se transformam em corações puros. Não tem mais malícia, não tem mais inveja, não tem mais rancor, não tem mais ódio. Pelo contrário, são como crianças. Uma criança, ela pode brigar com a outra, 2 minutos depois, o que acontece? Estão brincando novamente juntas. Eu já vi crianças estarem brigando, daqui a pouco os pais entrarem no meio da briga, 2 minutos depois, estão todos juntos. Não guardam rancor, não guardam indiferenças, não fazem acepção de pessoas, de cor, raça, nacionalidade, nada. E assim que é o coração do cristão. Por isso, ele se torna impopular. Por quê? Porque os outros não agem assim, e você age. E aí, olha, como ele é bobo, como ela é boba. Por que ele age assim? Olha, ele paga, pelo contrário, os outros fazem o mal para ele só faz o bem para as pessoas. Como é bobo, como é bobo. E aí o que acontece? São criticados, se tornam impopulares. Mas eu quero te dizer uma coisa,
Deixe a glória de Deus brilhar na tua vida cada dia mais e mais. Deixe a glória de Deus brilhar em você. Deixe que o nome do Senhor Jesus Cristo apareça em você. Por mais que eles te caluniem, por mais que eles te vituperem, tem uma coisa: o Senhor dos altos céus fará da sua vida um dia brilhante, porque você é filho de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 13, do 13 ao 19, nos diz assim: mas alegrem-se à medida que praticam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vos exultem com alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Queridos, conta-nos uma história que eu até anotei aqui uma para mim não esquecer, mas agora me lembrei de uma outra história. Conta-nos a história que um homem viu uma cobra numa fogueira e ela tentava se livrar ali daqueles galhos que estavam em chama e ela não conseguia e ela iria morrer no meio daquela fogueira. E ele foi lá e pegou a cobra, aquela serpente, e quando ele pegou a serpente para tirá-la do fogo, aquela serpente o picou. E ele instintivamente a largou e ela caiu novamente naqueles galhos em chama. Ele novamente foi lá e tirou, e foi picado. E aí, ele viu que não teria como livrá-la ali através das suas mãos, ele pega então um outro galho e tira aquela serpente do fogo. As pessoas que viram aquilo falaram assim: olha, você não sabe que a serpente, a natureza dela é picar? Ele falou: olha, nem por isso a minha natureza é ser mal. Então, mesmo que as pessoas sejam mal, pratiquem um mal contra nós, nós não precisamos de ser igual a elas. Pelo contrário, precisamos praticar a bondade. E isto não vem de nós, é mais do Espírito de Deus que repousa sobre nós. O mundo tem um Senhor, e o seu nome é Satanás. Mas nós temos um que governa a nossa vida, que se chama Jesus Cristo. E Ele é o Deus de amor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Devemos encarar as calúnias, as afrontas, com alegria, porque elas nos fazem participantes do sofrimento de Cristo. E junto com as aflições, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos consola e que nos fortalece no meio das lutas, no meio das provas. Você pensa que isso é só com a igreja atual? Não. Desde quando a igreja começou, ela sofreu as acusações. Os primeiros cristãos, foram acusados de praticar canibalismo. Vocês sabiam disso? Os primeiros cristãos foram acusados de ser
canibais. Por quê? Por causa da Santa Ceia do Senhor. E as pessoas ficavam revoltadas contra a igreja primitiva, dizendo: eles matam crianças para fazer a ceia do Senhor. E eles eram acusados. E eles eram impopulares por isso. Também acusavam os cristãos de práticas imorais. Diziam que os cristãos, eles eram indecentes nas suas reuniões, que eles praticavam o incesto. Por quê? Porque eles chamavam as pessoas de irmãos. Então o pai, na cabeça deles, o pai tinha relacionamento com a filha, né? Também, pela festa do amor, que é a festa do ágape, que era o culto do ágape, que é o amor de Deus, também era confundida pelas pessoas que não eram crentes como uma festa da carne. E eles sofreram as perseguições. Eles eram marcados, maltratados, recebiam chicotes, prisões, açoites, eram levados para serem devorados pelos animais, jogavam óleo fervendo sobre os crentes, degolavam, eles viviam fugindo de um lado para o outro. Todos os cristãos, em todas as épocas, eles sofreram perseguições. Mas a igreja de Jesus permanece. Porque quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Também, eles eram acusados de ser ateístas. Perseguiram até Jesus, né? Na verdade, começou antes até, né? Os profetas. Mas ainda não era a igreja. Deus estava preparando a igreja ainda. Mas a partir de Jesus começou a igreja, já foi a perseguição, né? Começou pelo nosso mestre, que teve a morte de cruz. Também eles eram acusados de ateístas. Por quê? Porque existia um culto ao imperador. E para o imperador romano, o único Deus seria ele. Como eles não participavam das festas do culto ao imperador, eles eram considerados ateístas. Então, irmãos, o povo de Deus, ele sofre perseguições ao longo da história da humanidade. E você e eu fazemos parte dessa igreja. Conosco não vai ser diferente. Existe aí um evangelho falido que hoje é pregado em algumas igrejas. Tem sido ensinado em algumas igrejas. Que o crente não precisa de sofrer, que o crente tem que ser a cabeça e não cauda. É bíblico, mas você precisa colocar ele dentro do contexto da palavra de Deus. E aí? Não precisa de sofrer perseguições. Não. A igreja do Senhor sempre sofreu. E até o último dia que ela permanecer na terra, ela sofrerá perseguições. Nós não estamos imunes às perseguições. E um certo filósofo daquela época disse assim, que da época que eu estou falando é dos primórdios da igreja, disse assim: porque estes desgraçados cristãos vivem na convicção de que serão imortais e que viverão para sempre, pelo que desprezam a morte. Ainda mais que seu primeiro legislador, Cristo, persuadiu que todos eles se tinham feito irmãos. Olha só o que falavam dos cristãos. Isto é um pequeno trecho, mas a igreja do Senhor sofria estas perseguições. E Paulo, na carta a 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 12, diz-nos assim: de fato, de que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como vou pregar um evangelho sem perseguição?
sem luta, sem aflição, sem enfermidade. Não. A enfermidade ela vem, mas existe um que tem poder para curá-lo. E eu creio que Jesus cura da mesma maneira como ele foi lá e tocou naquele caixão, aonde estava aquele jovem, aonde aquela mãe na cidade de Naim estava chorando. Ele chegou e tocou e teve o poder para dizer para aquela mulher: não chores. Esse mesmo Jesus está entre nós. Esse mesmo Jesus que vinha com aquela multidão alegre, e todos se regozijavam por ver os milagres que ele operava, e aquela outra multidão entristecida, porque aquela mãe perdera o seu único filho, agora Jesus Cristo chega diante dela e diz: não chore. Jesus está aqui te dizendo nessa noite: não chore, não chore, eu estou convosco. Você está sofrendo perseguições, lutas, aflições, se regozije, porque eu estou convosco. E ele diz: não é só hoje, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Glória a Deus, aleluia. Você tem quem te console, você tem quem te fortaleça, você tem quem te coloque de pé, você nunca está sozinho. Também Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, e o versículo de número 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Oh, que maravilha, irmãos. Você é a única classe de homem e de mulher na terra que não está desamparado. Pode vir a luta, pode vir a tribulação, pode vir momentos desagradáveis, de sofrimento, de angústia, mas você tem quem te conforte, você tem uma esperança, você terá uma coroa de justiça no céu. Glória a Deus. Que maravilha. Agora, segundo alguns teólogos, pregadores, instrutores da palavra aí, diz que nós temos que ter um tesouro aqui na terra. Nós não podemos ser pobres. Mas eu quero perguntar para você, aonde você deseja ter o teu tesouro? Na terra ou nos céus? Conta-nos uma história que uma mãe, muito pobre, saiu pelo um bosque junto com seu filho, a procurar alguém que pudesse lhe ajudar e lhe dar um prato de comida. E essa mãe andou por vários quilômetros sem encontrar ninguém, e de repente ela ouve uma voz bem calma e diz: "Oh, você, vem aqui." Ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, mas ela observou uma gruta, e ela caminhou na direção daquela gruta, e ela ouviu bem de perto aquela voz: "Ei, você, não deseja muita riqueza para a sua vida?" Falou: "Lógico que eu desejo." "Então, entre aqui dentro e pegue toda a riqueza que você quiser." Aquela mulher pegou seu filho pela mão e entrou dentro daquela caverna. E quando ela observou ali, ela viu que havia muitos tesouros espalhados sobre ela. E aquela voz lhe deu uma regra e disse para ela: "Você terá 2 minutos para pegar toda a riqueza que você conseguir aqui dentro desta caverna. Você pode retirar. Tem aqui esse saco, você pega esse saco e retire tudo aquilo que você achar que deve carregar." E ela disse: "Mas posso mesmo?" "Pode. Só que você terá que pensar bem naquilo que é mais precioso para a sua vida. Porque depois que você sair dessa caverna, as portas se fecharão e nunca mais serão abertas novamente." Aquela mulher começou a olhar coroas, talheres de ouro,
pulseiras, anéis, brincos, correntes, pedras preciosas espalhadas. E ela começou desesperadamente, ela em 2 minutos ela teria que sair de dentro daquela caverna. E ela começou a pegar todos aqueles tesouros e colocar dentro daquele saco. E de repente ela ouviu aquela voz novamente: 10, 9, 8. E ela viu uma coroa bonita, foi lá e trocou e colocou dentro daquele saco e saiu arrastando aquele saco como pôde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E ela ainda pôde ver aquelas portas se fecharem. E ela toda contente começou a pensar: nunca mais terei fome. Nunca mais terei que mendigar um prato de comida. Poderei comprar tudo aquilo que eu quiser com esse saco de pedras e ouro que eu tenho aqui. E aquela alegria daquele coração era tão grande. E quando ela olha para o lado: cadê meu filho? Ela percebeu que seu filho havia ficado dentro da caverna. Aquela criança entretida com tanta riqueza não percebeu que a porta estava fechando. E aquela mãe também não percebeu que estava deixando o seu maior tesouro. E ela ficou desesperada e começou a gritar: meu Deus, mas não teve como voltar atrás. Pastor, mas o que tem a ver isso conosco? Tudo. Porque o que é mais precioso para nós? Termos realmente muitos tesouros aqui na terra, onde o ladrão pode roubar, onde muitos ricos dessa terra não dormem à noite pensando o que vai acontecer se a bolsa de valores em Nova York quebrar, a de Tóquio, a da Europa, o que vai acontecer? Se o Brasil, se acontecer, o que vai acontecer com as minhas ações na Petrobras? Muitos perdem noites e noites de sono, preocupado com aquilo que eles poderão perder, e estão perdendo aquilo que é mais precioso, que é a sua alma. Mais vale, irmãos, mais vale você ter um tesouro no céu, que você ainda não consegue tocá-lo, do que toda a riqueza, todo o ouro e toda a prata que o mundo pode te dar. Não vá por esses caminhos em que diz que você precisa de ser rico nessa terra, em que você precisa de acumular riqueza, porque você não precisa de nada dessa terra. Do mesmo jeito que você veio sem nada, você tornará sem nada. Mas o importante é ter lá no céu riquezas acumuladas, porque Deus vai te presentear com uma coroa de justiça. Deus vai te declarar que você é justo, apesar de todas as suas imperfeições, de todos os seus limites, de todas as suas fraquezas. Deus tem algo melhor para você, aonde o ladrão não terá condição de roubar, aonde a traça não irá corroer nada, nem a ferrugem vai atingir as suas riquezas, nada. Você terá um tesouro eterno. Mas eu quero dizer para você, tem muitos crentes que não estão suportando as calúnias, as afrontas. Não estão suportando, às vezes, ir lá e alguém falar para ele: mas você é crente, a tua conta está no vermelho. Você é crente, mas você tem um carro assim. Você diz que o seu Deus é o Criador dos céus e da terra, mas você não tem nada. Não, pelo contrário, isso é a voz do inimigo querendo te desanimar. Mas tenha bom ânimo, meu irmão. Jesus venceu esse mundo e você consegue. Não troque aquilo que é eterno pelo efêmero, não. Você tem coisas eternas que nunca terminarão, nunca acabarão. Mas aqui nesse mundo tudo se acaba. Riquezas passam. Alguém que já está com um pouco mais de idade do que eu, já ouviu falar no grupo Matarazzo? Era uma potência. Os mais jovens talvez não tenham ouvido, mas hoje nós estamos aqui numa plateia até quase que homogênea, né? Certo? Vamos igualar aqui, né, Josué? Todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária? Não. Lá no céu não vai ter diferença, viu, irmãos? Então fique tranquilo, tá? Não ouviu falar do Matarazzo, né? Legal. E esse grupo era um grupo muito forte aqui no Brasil. Acabou. O grupo Mesbla
entre outros grupos que existiam, né? Impérios foram extintos, certo? Mas tem uma coisa, a palavra do Senhor permanece a mesma. Glória a Deus. Os imperadores romanos que perseguiam os cristãos, se foram todos, não sobrou nenhum. Ainda eu sei, porque pela palavra de Deus ainda diz que o Império Romano ainda vai ressurgir, mas também vai ser por um pouquinho só de tempo, e vai ser exterminado eternamente. Mas nós, aqueles que cremos no Senhor, teremos vida eterna. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Vamos para o versículo de número 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Irmãos, descansar em Deus e aguardar com paciência, será que faz algum sentido? Davi nos deu essa orientação. Será que Davi provou isso? Eu enumerei, irmãos, 3 motivos para que você pense comigo nessa noite. Apenas 3. Eu sei que os motivos para que Davi tivesse nos ensinado, que quisesse nos instruir desta maneira, eu sei que são infinitos. Mas eu enumerei 3 apenas. Primeiro, descanse no Senhor, porque é a vontade de Deus que você faça isso. É a vontade de Deus. E o que você acha que Deus tem preparado para você? O melhor. Sempre o melhor. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 10, diz-nos assim: os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, quando nós nascemos, os nossos pais, por um período pequeno, curto de tempo, ele pode ir lá nos corrigir, dar um tapa, puxar na sua orelha, dar um beliscão, sei lá, colocar de castigo. Hoje não pode mais nada disso, né? Mas tudo bem. Vamos falar baixinho. Mas Deus nos corrige, irmãos. Por que Ele nos corrige? Para o nosso bem. Então, irmãos, quando Davi diz descanse na vontade de Deus, ele está dizendo, fique tranquilo, porque mesmo que Deus te corrija nesse momento de descanso, mesmo que Deus esteja dando para você aí um tempo sem falar com você, Deus ainda está fazendo o melhor. Deus tem sempre o melhor para nós, para que nós possamos, irmãos, participar da sua santidade. Você vai ser participante com Deus. Quantos gostariam de receber um convite de poder ir jantar com o presidente da República nessa noite? Não? Olha, alguns fariam de tudo para receber esse convite, né? Agora, se o Senhor falasse, é hoje que eu retorno, quantos querem ir comigo? Amém? Você vai participar com o Senhor. Então, descansar em Deus é esperar em Deus, porque Ele está trabalhando no melhor para nós. Quando Jesus disse para os seus discípulos, seja feita, ele ensinando os discípulos a orar, ele disse assim, seja feita a sua vontade. Jesus sabia que a vontade de Deus, ela era boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Então Jesus ensinando aos discípulos a orarem, ele diz assim, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quer dizer, meu irmão, entenda que a vontade de Deus para a sua vida é o melhor que tem para o homem. Deus tem sempre o melhor. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu ao coração do homem, aquilo que nenhum homem imaginou,
é aquilo que Deus tem preparado para nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo, descanse em Deus por causa do seu amor. Será que Deus nos ama? A carta de 1 João, a carta de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 10, nos diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, quem nos amou primeiro? Deus. Não que nós o tenhamos amado. Pelo contrário, o homem faz tudo contra a vontade de Deus. O homem odeia a Deus, porque pratica tudo aquilo que Deus odeia. Mas Deus nos amou. E aí, será que Jesus também nos amou? João, capítulo de número 15, agora no Evangelho de João, capítulo de número 15, e o versículo de número 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então, Deus nos amou e o Filho também nos amou. Amém? Glória a Deus, nós somos amados por Deus, queridos por Deus. E Jesus, certa vez, ele citou o que está em Deuteronômio, no capítulo número 6, e o versículo número 4, que é aquilo que os judeus prezam, que é o Shema. Toda criança judaica, ela aprende, ela decora esse verso, que está na Torá, que é mais exatamente no Pentateuco, né? Que são nos livros escritos por Moisés, que diz mais ou menos assim, né? O que está em Mateus 23:7. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Deus já provou o seu amor por nós. Semana passada nós falamos um pouquinho de amor, mas ainda quero voltar mais um pouquinho no amor. Então, se Deus provou o seu amor por nós, se Jesus nos amou, assim como o Pai nos amou, nós também devemos amar a Deus. E fazer como o judeu. O amor a Ele guardou no seu coração, Ele escreveu o Shema no seu coração. E Ele diz assim, olha, o meu coração ama a Deus, a minha alma ama a Deus, e o meu entendimento ama a Deus. Como assim? O meu amor, porque eu sou apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Como que são as frases de uma pessoa apaixonada? Alguém sabe citar uma frase aí de alguém apaixonado? Hã? Não. E aí, o que nós falamos para dizer para Jesus que nós somos apaixonados por Ele? Eu te amo, né? Olha aí, ó. O Senhor é o melhor que tinha para mim, para acontecer, né? Te amo de todo o meu coração. Mas não é só nas palavras, irmãos. É no meu interior, com as minhas ações. E aí nós provamos que amamos a Deus através daquilo que nós interiorizamos primeiro e depois exteriorizamos. Sai de dentro para fora. E com a nossa alma, é quando nós temos a fé. Se você não tiver fé, você não prova o seu amor a Deus. A nossa alma, elas têm que viver pela fé. As nossas emoções, os nossos sentimentos, porque isto provém da nossa alma, deve ser de uma pessoa que tem fé. Quem tem fé se abala. Pode ser até que por um momento, né? Mas depois ele se levanta, ele se renova, ele se fortalece. E por último, eu estou acelerando, irmãos, porque eu fiquei muito tempo num versículo e agora as horas já se foram. Depois, com todo entendimento, é amar a Deus com a nossa razão, inteligência, certo? Ok? Nós temos que amar a Deus então com o nosso
coração, com a nossa alma e o nosso entendimento. E quando nós amamos com o nosso entendimento, irmãos, nós temos condição de transferir aquilo que é emoção, através das nossas palavras, fazê-la irracional e conseguimos falar do amor de Jesus, através daquilo que está no nosso intelecto. Irmãos, se Deus nos amou, nós precisamos de amá-lo. Porque como nós vamos rejeitar tão grande amor? Dá para rejeitar um amor assim? Entenda, irmãos, que não é só simplesmente pelos seus pensamentos. Ou tipo assim, dizer assim, pô, Deus é um cara legal, eu amo ele porque ele é bacana. Não. É porque ele nos amou. É porque ele nos resgatou. É porque ele declarou o seu amor por nós. Não só com palavras, não só pela razão, mas também com suas ações. De entregar o seu único filho por nós. E por último, irmãos, eu gostaria de dizer, descanse na misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso. 2 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 1, nos diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. A misericórdia de Deus, por outro lado, além do seu amor, tudo aquilo que Ele derrama por nós, declara por nós, o ministério que nos foi dado pela misericórdia de Deus, Ele nos capacita a suportar as grandes aflições, os grandes intempéries da vida. É a misericórdia de Deus. E isso não é simplesmente uma coisa natural, mas é um ministério dado por Deus. Para mim, para você, para você, para você, para você. Todos nós recebemos este ministério da parte de Deus, para que nós possamos gozar da sua misericórdia. Por quê? Porque no meio das aflições, nós podemos levantar pela manhã e até murmurar. Mas Deus ainda continua dizendo, eu te amo. Olha, meu filho, você é meu. Eu te escolhi primeiro. Eu cuidei de você até agora. Você acha que eu vou te perder assim? Não, eu te amo. E aí, 5 minutos depois, você fala, meu Deus, papai, o que eu fiz? Mas a misericórdia do Senhor já agiu sobre as nossas vidas. Ela já operou em nós. E em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 25, nos diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha só, Paulo estava nos dizendo o seguinte: olha, aqueles que vão treinar na tua corrida, eles treinam muito, se esforçam, porém, somente um alcança uma coroa. E essa coroa ainda ela é o quê? Olha, ela perece. É uma coroa momentânea. Agora, nós que lutamos pelo Evangelho do Senhor, nós lutamos por uma coroa eterna, que permanece para sempre. Mesmo que você esteja sofrendo lutas, dificuldades, meu irmão, não se esqueça da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Eu não sei como era você lá no mundo, mas eu sei o que eu praticava lá no mundo.
Eu sei quais eram os meus pensamentos. E eu vou dizer para vocês, não eram bonitos, não eram bons, não agradavam a Deus em nada. Mas a misericórdia de Deus me atingiu. E eu louvo a Deus por isso. E eu creio que cada um de nós fomos atingidos. E você que ainda não foi atingido pela misericórdia de Deus, você precisa de tomar uma decisão. De receber a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Porque a misericórdia dele dura para sempre. Eu já contei aqui na igreja, mas nesse momento me veio a lembrança sobre um dia que eu saí para fazer evangelismo em um bairro e me deparei com um amigo meu que estava dentro de um bar, junto com o seu namorado, ele era um casal de homossexuais, e eu fui falar para eles do amor de Jesus. E ele falou assim, Wesley, cara, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. Eu disse, não, tem jeito sim, Deus te ama, Deus muda as circunstâncias. Olha, Deus, não quer mais nada comigo. Eu falei, não, Deus tem algo melhor para a sua vida. Você precisa de entender isso. E aí conversei bastante com ele e tal, e fui embora. À noite nós tivemos o culto de Santa Ceia. Após o término do culto de Santa Ceia, fiquei sabendo que esse meu amigo havia sido baleado na cabeça e havia morrido na porta de um clube, né? Naquela mesma noite. Irmãos, a misericórdia de Deus, ela tenta nos atingir a todo momento. Deus sempre coloca alguém, uma pessoa, com uma palavra de vida eterna. Precisamos de ouvir essa voz. Você que me ouve nessa noite, não perca a oportunidade. Deus está usando de misericórdia para com a sua vida. E eu quero encerrar as minhas palavras com umas palavras de Jesus, que diz assim, em João, Evangelho de São João, capítulo de número 16 e versículo de número 33. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês poderão ser caluniados, vocês poderão ficar enfermos, vocês poderão ser injustiçados, vocês poderão sofrer, vocês poderão ser perseguidos, mas eu já venci todas essas perseguições. Ou seja, Jesus breve voltará, e ele já venceu esse mundo, e a sua igreja ouvirá o som da trombeta. A Bíblia nos diz que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, nós seremos transformados e seremos levados aos céus. Só um pouquinho de tempo e aquele que há de vir, virá. Não troque a sua coroa de justiça, não troque sua coroa eterna por nada nesse mundo. Continue esperando em Deus. Pai querido e santo, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que veio para as nossas vidas, ó Pai. Te somos agradecidos, Senhor, porque nós fomos atingidos pelo teu amor, atingidos pela tua misericórdia, atingidos pela tua graça, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, porque também a tua justiça, ela vem para nos corrigir, porque o Senhor nos ama, Senhor. E nós esperamos, ó Pai, que sempre quando erramos, ser corrigidos por Ti, ó Pai. Nunca queremos ser, ó Pai, como aqueles que não têm o Teu amor, que vivem, Senhor, no pecado, mas nós esperamos a Tua correção, ó Pai. Queira, meu Deus, trabalhar em nós, Espírito Santo, porque sabemos que as lutas são tantas, as dificuldades, as aflições, mas nós cremos, Senhor,
que a Tua palavra vem sobre nós, e é ela que nos fortalece, e é ela que faz brilhar o dia em nossas vidas, ó Pai, é ela que remove os embaraços, é ela que tira os intempéries, é ela que nos purifica, é ela que nos sara, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, meu Pai. Que esta Tua palavra possa vir sobre as nossas vidas a cada manhã. Restaura, Senhor, os nossos corações. Restaura a nossa saúde, ó Pai. Senhor, aquilo que precisamos devolver a Ti, o amor, ó Pai, a gratidão, que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, sermos apaixonados por Ti, com o nosso corpo, com o nosso coração, com nossa alma, meu Deus. Que tudo, Senhor, em nós seja para louvor e adoração do Teu nome, ó Pai. Que mesmo que nós possamos passar perseguições como os cristãos das primeiras eras, ó Pai, aonde perseguidos foram, meu Deus, e foram levados, Senhor, a juízo, e foram degolados, sofreram grandes perseguições, animais os devoravam, que nós possamos Te louvar, ó Pai, e declarar o Teu amor, ó Pai. Senhor, se for preciso passar pela espada, nós queremos passar amando a Ti, ó Pai. E que também, meu Deus, se for pela bonança, meu Deus, que se for, Senhor, pelos momentos de alegria, que se for pela fartura, nós possamos Te bendizer também, ó Pai. Quer seja numa situação favorável ou desfavorável, nós dizemos que só Tu és o nosso Deus, que nós esperamos um novo céu e uma nova terra, que o nosso tesouro não está nessa terra, mas que o nosso tesouro está nas mansões celestiais, a qual nós aguardamos o som da trombeta para irmos contigo, ó Pai. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, faz de nós homens e mulheres valentes, para proclamar o Teu reino, para proclamar a liberdade aos cativos, para declarar que o Senhor tem poder nos céus e na terra, para curar, para salvar, para libertar, para resgatar o homem, o mais vil pecador, e levá-lo para o céu. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Em nome de Jesus nós Te louvamos, e por fé Te agradecemos. Amém, Senhor.